né, poder assistir depois. Bom, então vamos lá. Vamos dar início à nossa aula de número 6. Vou compartilhar com vocês aqui já a tela. Quando vocês virem aí, sinalizem para mim, por favor. Então, vamos lá. Vamos lá. Opa, Rosângela, boa noite, direto do Amapá, longe. O Brasil está representado aqui na turma, né? Isso é muito bom. Bom, vamos lá, gente. O fenômeno da crase. Primeira coisa é a gente ter cuidado, principalmente quando a gente fala em relação à crase, né? A crase, ela é um fenômeno, ela não é o acento. Aquele acento que fica ali em cima do A é o acento grave, né? O que acontece é o fenômeno da crase. Quando ocorre o fenômeno da crase, o A é acentuado com acento grave, ok? Isso é importante porque eu sou professor de preparatório, né? No preparatório, eu não fico me prendendo nisso, não, de falar que o acento grave do fenômeno, não. As pessoas precisam saber como utilizar. Agora, aqui não, porque grande parte de vocês estarão em sala de aula ensinando crase. Então, a gente não pode falar que o nome do acento é crase. Crase é o fenômeno, né? O nome daquele acento ali em cima é o acento grave. Então, vamos lá. Começamos. Bom, primeiro, o que é a crase, né? A crase, ela indica a contração de duas vogais idênticas. Mais precisamente, a fusão da preposição a com o artigo feminino a e com o a do início de pronomes. Então, olha aqui o que acontece. Obedecemos, nós sabemos que o verbo obedecer, lembra da última aula? Quem obedece, obedece a alguém. O verbo obedecer é regido pela preposição a. Então, obedecemos ao regulamento. Então, observa o que acontece. Regulamento é um nome masculino. O regulamento. O a se junta com o o, vira o ao, né? Então, obedecemos ao regulamento. Agora, olha o que acontece se ao invés de regulamento, que é um substantivo masculino, a gente usa norma, que é um substantivo feminino, né? Obedecemos à norma. Então, você teria obedecemos a, porque quem obedece, obedece a alguma coisa, e nós teríamos a norma. Assim como a gente tem o regulamento, a gente tem a norma. Aí, olha o que acontece. Eu tenho dois A's juntos. Obedecemos a norma. É esse o fenômeno da crase. Quando esses dois A's se encontram, a gente tem o fenômeno da crase, e esse A ele vai receber o acento grave, que é o palitinho virado ao avesso, ao contrário, né? Então, a definição de crase é essa. É uma definição básica, ok? Vamos ver agora alguns detalhes. Olha a pergunta. Uma pergunta que a gente sempre está se fazendo nesse início de curso, né? A gente vai aprofundar muito isso na segunda fase do curso, quando a gente começar a trabalhar soluções didáticas para os conteúdos de língua portuguesa e de matemática. Isso vai ser aprofundado, mas a gente tem que começar a refletir desde já. Pergunta: quando devemos ensinar o uso do acento grave? Aí você vai pensar assim, poxa, acento grave é muito complicado. Eu não vou trabalhar, eu trabalho nos anos finais com isso, eu não trabalho nos anos iniciais. Aí você pode pensar assim, não, mas você pode até não trabalhar nos anos iniciais. Mas e quando você escrever lá no quadro tiver o acento grave, o que você vai falar? Então são essas as situações. A gente não deve escrever errado. Então você tem que botar o acento grave, né? E com certeza vão perguntar. E na hora de perguntar é a melhor maneira de se introduzir determinado conteúdo, né? Eu vou mais para frente, eu vou falar para vocês, a gente vai ter uma aula em que eu vou falar de propostas democráticas de educação, porque é minha área de estudo, é a área que eu estudei durante muito tempo, são as propostas democráticas de educação, como a Escola da Ponte, em Portugal.
O cerne dessas propostas democráticas se baseia muito na questão da curiosidade. A educação, como um todo, ela se baseia na curiosidade, né? Porque, assim, digam para mim qual é a melhor maneira de você aprender. É quando você precisa, né? Quando você tem curiosidade de saber qualquer coisa, a aprendizagem se torna muito mais... ela flui mais, né? Você consegue se inteirar melhor das coisas quando você tem curiosidade sobre determinado assunto. É bem diferente quando você tem que aprender, não importa, né? Por isso que uma das situações é aquela, despertar a curiosidade dos alunos. A gente pode despertar a curiosidade dos alunos, né? Agora, é aquilo, dá trabalho pra caramba, mas precisamos. Na segunda fase do nosso curso, vamos falar sobre isso, porque eu quero ouvir também de vocês, com certeza. Vocês devem ter propostas que já utilizam em sala de aula, que trabalham justamente isso que eu falei. Trabalhar a curiosidade dos alunos. E aí a gente compartilha, porque aqui a ideia é compartilhar conhecimento, né? Aí eu coloquei uma mini resposta aí. Ó, independente do tempo, é indispensável que tenhamos o domínio do conteúdo. Por isso, a temática dessa aula de hoje, né? Independente do tempo que a gente trabalhou, né? Independente do tempo que vai ser trabalhado, desculpa, se vai ser no quarto ano, quinto ano, sexto ano, sétimo, oitavo ano, a gente precisa ter domínio, porque a pergunta vai vir. E na hora da pergunta, você tem que saber explicar. Então, por isso, vamos lá. Vamos para a nossa aula de hoje, em si. Bom, a gente começa com uma regra geral. É uma regra geral e é a primeira de todas, né? Sempre haverá crase quando o termo antecedente exige a preposição a e o termo consequente aceite o artigo a. Nossa, complicou tudo isso, né? Vamos traduzir isso daqui. Sempre vai ter crase quando o verbo, pode não ser o verbo, pode ser um nome também, né? Mas geralmente a gente trabalha com a questão verbal, a concordância verbal e a concordância nominal. Mas geralmente, quando o verbo é regido pela preposição a, e quando o termo que vem depois aceita o artigo a, pronto, formou, a gente tem a crase. Então, olha o que acontece aqui, ó. Fui à cidade. Vocês estão conseguindo me ouvir? O pessoal está sinalizando que o som está muito baixo. Está para todo mundo muito baixo? Ou vocês estão conseguindo ouvir? Então, provavelmente, quem está com o som muito baixo pode ser um problema da conexão. Sugiro que vocês saiam e tentem entrar novamente, porque aí pode melhorar, tá bom? Bom, então voltando aqui. Observa a frase. Fui à cidade. O verbo ir é regido pela preposição a, né? Quem vai, vai a algum lugar. Lembrem-se sempre, quem vai não vai em algum lugar. A gente fala, né? Ah, vou no shopping. Vou no shopping. É errado. O correto é vou ao shopping. Aí você fala assim, tá, Alexandre, quer dizer que você fala vou ao shopping sempre. Não, eu falo vou no shopping várias vezes. Mas quando eu estou entre os meus amigos, né? Quando eu estou em casa, falando com o vizinho e com tudo. Quando eu estou no meu trabalho, num ambiente mais formal, eu posso, uma vez ou outra, até soltar um exemplo aí, vou no shopping. A gente solta. Mas a gente se policia. Por exemplo, entre os meus colegas de trabalho, vai isso e vai pior. Mas quando eu vou falar com o meu chefe imediato até vai lá também, que a gente fala assim. Mas quando a gente vai falar com o chefe maior, né, um degrau um pouquinho maior, aí a gente se policia em relação a isso. Olha o que eu falei aí da linguagem formal, né, da norma culta aparecendo. Eu, por exemplo, eu não vou... Se tem uma audiência com o prefeito, com o governador, que são autoridades, né, o presidente não, com o prefeito, com o governador, a gente tem que usar uma norma culta, né? Obviamente que, lembrando sempre, o objetivo da linguagem é a comunicação.
Então, se eu falei assim, vou no shopping, o objetivo foi atingido. O que a gente está falando é em norma culta para uso em determinadas situações, entre elas a sala de aula. Okay? Então, fui à cidade. Quem vai a algum lugar. E a cidade é um termo feminino que aceita o artigo a cidade. Agora, olha só, se ao invés de cidade eu botasse sítio, fui ao sítio. Não tem crase, porque sítio é masculino. Ok? Então, essa é a regra geral. Sempre que houver essa situação, haverá crase. Por que a gente fala regra geral? Em tese, é a regra de crase. O que a gente vai ver agora são exceções. E são situações especiais. Ok? Então, vamos lá. Casos em que nunca ocorre crase. Nunca vai ocorrer o fenômeno da crase. Antes de nome masculino. Então você já vai ali com o olho. Você tem o azinho ali, você vai falar, já tem um problema ali para eu ver. Né? Dá uma olhada no termo que está atrás. No termo subsequente. Ó, não sei andar a cavalo. Cavalo é masculino. Jamais você fala a cavalo. Né? Eu não estou falando o a artigo, não. Estou falando não estou falando a preposição, não. Estou falando o artigo. A gente fala o cavalo. A gente não fala a cavalo. Né? Então, aqui, como não tem um artigo, não vai ter o artigo, não vai ter crase. Então, regra. Antes de nome masculino, não se usa crase. Bateu o olho ali, tem masculino, tem uma exceção. Mas daqui a pouquinho a gente vai ver a exceção. Mas, regra geral, não usamos crase antes do nome masculino. Antes de verbo. Não se usa crase antes de verbo. Por isso que é importante. Olha para o cara que está atrás do A, vê quem é. É masculino? Não. É verbo. Começamos a caminhar. Por que não usa? Ninguém fala a caminhar. A caminhar, artigo. Esse nome, ele não aceita artigo. O verbo não aceita artigo. Quando você coloca um artigo na frente, você transforma ele em substantivo, na maioria das vezes. Por exemplo, aqui, o caminhar virou substantivo. Né? O caminhar virou substantivo. Independente de ser masculino ou feminino, se tem verbo, não vai ter crase. Tá? Então, não se usa crase antes de verbo. Terceiro, antes de pronomes em geral. Exceção feita a senhora, senhorita e dona. São 3 exceções que a gente usa a crase. Tá? Mas antes de pronome, não se usa a crase. Eu falei a ela. Não tem crase. Antes de pronome, não se usa. Agora, dirijo-me à senhora. Aí tem crase. A exceção é feita para 3 pronomes de tratamento: senhora, senhorita e dona. Nos outros casos, a crase não se usa perante pronome. Ok? Importantíssima essa regra. Não se usa a crase com expressões repetidas. O piloto venceu de ponta a ponta. Basta ver, elas são repetidas, não tem crase. Vou ficar cara a cara com fulano, não tem crase. Tá? Não se usa a crase antes de expressões repetidas. Quando um A vem sem o S, né, vem antes de nome plural. Essa daqui é bem simples da gente conseguir observar. Olha só o que acontece. Falei a pessoas estranhas. Aí você já começa aqui, ó. Pessoa. Como é que a gente vai fazer a regra? Bate o olho. Falei. Quem fala, fala a alguém. Você pode falar alguma coisa e você pode falar a alguém. Então, esse a aí, legal, uma preposição. Agora, olha o segundo caso. Vou olhar agora o termo subsequente. Pessoas. Falei a pessoas estranhas. Para que esse a fosse craseado, era preciso que tivesse 2 as. O da preposição, eu sei que já está aí, né? Falei a alguém. Agora precisa ter um a na frente de pessoas estranhas. É correto eu falar assim, ó. Deixa eu ver um.
Há pessoas estranhas... Não. Há pessoas estranhas... Há pessoas estranhas chegaram cedo. Há pessoas estranhas chegaram cedo. Tá correto isso? Não tá, né? Porque se há aí, vai ter que concordar com pessoas estranhas. Então, o correto é as pessoas estranhas chegaram cedo. Se isso é o correto, então cadê o S aqui? Não tem S. Falei há pessoas estranhas. Logo, também não tem A. Só tem um AI, não tem dois A's. Se tivesse, estaria A's. Como não tem, só tem um A. Então, regra. Sempre que um A vem antes de nome plural e ele está sozinho, não tem regra. Não tem crase. Ok? Se o A está sozinho antes de nome plural, não tem crase. E sexta regra. Antes de nome de cidade, exceto quando esta é determinada para adjunta de nominal. Então, vamos lá. Cheguei a Salvador. Não tem crase antes de nome de cidade. Agora, observa o mesmo exemplo. Cheguei a Salvador das Belas Praias. Esse das Belas Praias, ele é um complemento, né? Ele é um adjunto adnominal aí. Então, quando eu determinei, no caso, o termo anterior, que é Salvador, ele aceita a crase. Tá? Cheguei a Salvador das Belas Praias. Cheguei a São Paulo dos Trabalhadores. Cheguei ao Rio de Janeiro do calor de 40 graus. Observa que o termo subsequente é um adjunto adnominal que está caracterizando o nome da cidade. Quando isso acontece, taca a crase em cima dele. Tá? Obviamente, a gente não vai tacar a crase em cima do cheguei ao Rio de Janeiro. Né? Agora, cheguei a São Paulo, sim. Desde que tenha esse modificador após a cidade. Ok? Ficou claro? São 6 exceções. O grande problema da língua portuguesa é essa. Tem a regra e tem uma penca de exceção. Né? Isso daqui é prática. Agora, lembrem-se, não é botar medo, não. Nós precisamos ter muito cuidado com o que a gente escreve no quadro. Com os anos iniciais, eu acho que o cuidado é maior até com os anos iniciais. Né? Porque, geralmente, nos anos iniciais, o professor é visto como sabe tudo. Né? O professor falou, as crianças até brigam com o pai e com a mãe em casa, que não, o professor falou, tem que ser isso. A professora falou, não vai. Eles têm essa situação. Então, você cometer um erro, você pode até cometer. Agora, se você não corrige esse erro depois, que a gente tem que ter humildade. Gente, olha só, tá errado, eu escrevi um negócio errado, vamos corrigir aqui. Isso é normal. Todo mundo erra. E isso é bom deixar claro para eles também. Todos nós erramos. Agora, se você não corrige o erro, é um estrago feio. Tá? Com adolescente é muito mais fácil. Ih, gente, escrevi errado tudo. Com crianças é muito complicado. Por isso o cuidado, e por isso que eu martelo isso toda a aula. Precisamos ter muito cuidado. Ok? Seguindo. Sempre ocorre crase, aí vem as situações. Na indicação pontual do número de horas, chegaremos às 2 horas. Se existe indicação pontual do número de horas, a crase é muito bem colocada. Ok? Chegaremos às 4h15 da tarde. Crase muito bem empregada. Tudo bem? Com a expressão a moda de ou a maneira de, ainda que esta esteja implícita. Olha aí a situação. Comi um bife a cavalo. Fala assim, poxa, Alexandre, mas cavalo é masculino. Não se usa crase antes de nome masculino. Só que o bife a cavalo não quer dizer que o bife estava montado no cavalo. Bife a cavalo é um prato, né? Que é o bife com ovo em cima. Então, na verdade, essa expressão é bife à moda cavalo, bife à maneira cavalo. A palavra moda está implícita aí. Ela não aparece, mas a gente sabe que ela está aí, certo? Então, nesses casos, a gente vai usar crase.
Esse daí é um exemplo que a gente tem que ter muito cuidado. Comprei um móvel a Luiz XV. Ah, Luiz, falou assim, não tem crase na frente. Luiz é nome masculino. Tem, por quê? Na verdade, eu comprei um móvel à moda Luiz XV. A palavra moda não aparece, mas ela está ali. Ok? Percebam como é que toda hora na língua portuguesa a gente tem que usar interpretação. Não basta saber só as regras. Você precisa ler e identificar se a palavra moda está implícita ou não está. Né? E eu, mais uma vez, ao finalzinho da aula de hoje, eu vou voltar a falar de um tema que eu já falei, para ficar bem firme. Leitura. Vamos lá. Nas expressões adverbiais femininas, caminhava às pressas. Né? Percebam, às pressas é uma expressão adverbial, né? De modo, o modo como a pessoa caminhava. Sempre que a expressão adverbial ela for feminina, vai ter a crase. Né? Não precisa nem dizer que se for masculina, nunca terá crase. Ok? Se tiver qualquer dúvida aí, vocês vão falando, hein, gente? Eu estou falando, o pessoal está tudo quietinho. A minha experiência de sala de aula é ou todo mundo está entendendo tudo, ou todo mundo não está entendendo nada. Né? Eu tive a minha primeira faculdade foi uma faculdade de matemática. E eu tinha uma professora de análise real. Eu acho que é a pior matéria que eu já estudei na minha vida. De todas. A pior matéria. A aula dela era uma coisa tão surreal que ela falava assim, alguma dúvida? Ninguém perguntava, porque a gente não sabia como perguntar, a gente não sabia nem de onde perguntar, por onde começar. Aí dá vontade daquela, sim, tudo, desde o início. Só que não tem coisa pior do que um aluno falar isso, né? O que vocês não entenderam? Tudo. Não é possível. Pelo menos a minha letra no quadro deu para entender? Não? Então a gente tem que ir por esse lado aí, né? Então, qualquer coisa, falem, se quiserem fazer alguma observação. Daqui a pouquinho, quando eu terminar essa exposição, eu vou querer fazer uma troca com vocês em relação a essa situação de, não apenas de crase, mas de introduzir conteúdos que normalmente não são dos anos iniciais, mas que aparecem nos anos iniciais e precisam ser discutidos. Ok? Aí tem o uso facultativo da crase. Olha que linda que é a língua portuguesa, né? Isso pode, isso não pode, esse daqui você põe se quiser. Quando a gente usa a crase de maneira facultativa? Antes de nomes próprios de pessoas femininas e antes de pronomes possessivos femininos. Pode ou não ocorrer a crase. Por que pode ou não pode ocorrer? A gente mora num país que tem, na verdade, uma renca de dialetos. Né? São muitos sotaques. Então, tem um lugar do Brasil que fala assim, João está aqui e a Maria acabou de chegar. Coloca o artigo na frente do nome próprio. Tem lugar que não usa esse artigo. João está aqui e Maria acabou de chegar. Então, por esse motivo, justamente por esse motivo, é facultativo o uso da crase. Né? Porque as duas formas são corretas. Esse A aí na frente do nome não está errado, não. É uma maneira de se usar também. Ok? Ele obedece à norma culta. Então, esse é o primeiro caso. Antes de pronomes próprios de pessoas femininos, né? E antes de pronomes possessivos, é facultativo. Você coloca a crase se quiser. Casos especiais. Aí começou os casos especiais, né? A palavra casa, no sentido de lar, que é a residência própria da pessoa, se não vier determinada por um adjunto adnominal, não aceita artigo. Portanto, não ocorre crase. Aí fala assim, calma aí, vamos lá. Então vamos ver com um exemplo que fica mais fácil. Uma coisa que choca muita gente, né? O verbo voltar é regido pela preposição a. Ele não é regido pela preposição para. Quem volta, volta a algum lugar. Né? Então, olha o que acontece aqui. Voltei a casa cedo. Geralmente, quando eu falo essa frase aqui, o pessoal já entorta, não é possível. Voltei a casa cedo. O correto é voltei a casa cedo. Quantas vezes, confesso que eu mesmo,
né? Depois eu me corrigi, porque eu sempre fui muito atento a essa questão, principalmente com criança pequena. Mas quantas vezes eu já vi professor passando o quadro com isso, voltando para, né? O correto na norma culta é voltar a. Então, volte a casa cedo. O português europeu usa essa estrutura, né? Voltei a casa. Não para. Calma aí, Sabrina, ficou bem baixinho, você pode repetir? O português europeu usa essa estrutura. Não uso para, uso lá. Sim. A verdade é que acontece o seguinte: eu sou um dos entusiastas da gente ter a língua, a língua brasileira, né? Porque a gente tem a língua portuguesa, só que a gente tem uma diversidade tão grande, uma diferença tão grande relativa ao português de Portugal, que certas construções deveriam ser aceitas como norma culta aqui. Só que a língua ela é muito dinâmica, né? Ela muda muito. Eu creio que não vai demorar muito, que voltar para vai começar a ser aceito na gramática normativa. Não é. Na norma culta a gente não usa, mas numa linguagem mais coloquial a gente usa normalmente, voltar para, né? Mas eu creio que em breve vai ser uma das modificações, uma das maneiras de uma nova regência para o verbo voltar. Okay? Agora, lembram o caso lá, Salvador das Belas Praias, né? Tem aquele modificador, o adjunto adnominal. Se a casa tiver um adjunto adnominal, ela vier identificada, determinada por um adjunto adverbial, aí ela aceita artigo. E se ela aceita artigo, ocorre a crase. Então, olha o caso aqui. Volte à casa dos seus pais. Percebam que em cima a casa não é determinada. Volte à casa. Agora, no de baixo ela é determinada. Casa dos seus pais. Então, nesse caso, ocorre crase. Ok? Então, se casa no sentido de lar, residência da pessoa, ela está determinada, ela aceita a crase. Certo? Segundo caso especial, palavra terra, também, muita atenção com a palavra terra. A terra no sentido de chão firme, quando você faz oposição com o mar, se ela não tiver determinada, não tem crase. Então, olha aqui, ó, já chegaram à terra. Esse terra aqui, que está sendo falado, é terra sinônimo de mar, ou sinônimo de ar, né? É oposição a mar ou ar. Então, nestes casos, se ela não estiver determinada, ela não aceita a crase. Já chegaram à terra. Agora, se ela vier determinada, é o mesmo caso. Aí ela aceita a crase. Já chegaram à terra dos antepassados. Percebam que o terra ele sofre essa determinação com dois antepassados, esse adjunto adnominal que aparece aí. Ok? Eu estou falando assim para vocês, né, uma adjunta adnominal, a determinação, obviamente, vocês não vão falar isso para as crianças de terceiro ano, pelo amor, vai dar parafuso nelas, né? Mas porque nós estamos num nível diferente relativo às crianças. Quando a gente for trabalhar mais à frente lá com as aplicações didáticas da língua portuguesa, a gente vai ver que existem formas da gente trabalhar e da gente ilustrar isso, né? E pode ser, inclusive, de maneira lúdica. Eu gosto muito de trabalhar de maneira lúdica. Agora, você pode pensar de diversas formas para atingir o mesmo objetivo, né? Tem gente que não gosta, prefere de uma outra forma, mas, assim, diversas maneiras. A crase também pode ser trabalhada de maneira lúdica. Uma vez, só para ilustrar um exemplo, eu trabalhei com baralho de crase. Então, era assim, a gente botava as situações, né? Escrevia as frases em cartões e eles iam virando, igual o jogo da memória, virava 2. Se os dois casos usassem crase, ganhava o ponto ali. Se um usasse e o outro não usasse, voltava e era a vez do outro. E eles tinham que descobrir quais eram as situações que usavam crase, porque não vinha indicado a crase, né? Vinha só indicado o A ali para descobrir se era ou se não era. E nisso eles faziam uma discussão, porque era jogado em grupo isso. E a discussão era feita dentro do grupo.
eu trabalhei com essa proposta, auxiliando uma turma a professora de português, que nós montamos juntos, fizemos todo o trabalho, eu era coordenador pedagógico na época. Era uma turma de 8º ano, já eram adolescentes, e estavam brincando que era uma maravilha. Fala assim, adolescente não consegue, é ruim, hein? Dá um jogo atrativo para eles, para ver se eles não embarcam lá. Aí quando bateu o sinal, eles queriam até brigar, porque queriam ficar mais tempo. A professora até deixou baralho com eles, ficaram jogando no intervalo, para vocês terem uma ideia. Então, olha só, como é que um caso super chato, uma matéria chatíssima, que é chata, você consegue transformar numa situação de aprendizado enriquecedora. Porque como eles queriam ganhar o jogo, eles tinham que conhecer as regras. E eles têm uma memória muito melhor que a nossa, né? Quanto mais novinho, melhor a memória da gente, melhor a facilidade que a gente tem para desenvolver o raciocínio, para assimilar determinados conceitos novos. A idade vai chegando, vai piorando, né? Mas olha como é que a gente tem a possibilidade de fazer isso, né? Vamos seguir, então. Mais casos especiais. Olha só, antes dos pronomes relativos quem e cujo, não ocorre a crase. Eu já vi, eu já trabalhei em banca, né? E eu já vi memorial, carta de intenção com a cujo craseado. O a craseado na frente de cujo. Isso não existe. Nunca existiu. Não existe caso. Mas nesse caso pode. Não existe. Não existe, não existe. Então, não se usa a crase antes de quem e nem de cujo. Simples. Olhou lá, quem e cujo sabe que esse A não tem crase. Achei a pessoa a quem procuravas. Nunca vai ter crase. Ok? Antes dos relativos qual ou quais, ocorre a crase se o masculino correspondente for ao qual. Ou aos quais, no caso do plural. Então, olha só esse exemplo aqui. Esta é a festa a qual me referi. Aí você fica na dúvida, e agora? Tem crase ou não tem crase? É só você pensar da seguinte forma. Se você modificar, festa é substantivo feminino, se você modificar festa por um substantivo masculino, vamos pensar aqui, baile. Este é o baile ao qual me referi. Porque a gente não fala este é o baile a qual me referi, a gente fala ao qual, né? Então, nesse caso, tem crase. Percebam que grande parte das situações de crase eu consigo resolver modificando, substituindo um substantivo, uma palavra que está próxima, e consigo identificar se tem ou se não tem. Ok? Quarto exemplo. Sempre que o termo antecedente exigir a preposição a e vier seguido dos pronomes demonstrativos, aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, haverá crase. É a mesma ideia. Lembre-se que esse aquele, aquele, aquela é um azinho ali na frente. Entendeu? Então, dirijo-me àquela cidade. Bom, eu já tenho aquela, já está na cara aí. Agora eu preciso ver se o verbo ali da frente pede preposição. Dirijo-me. Quem se dirige a algum lugar. Né? Porque esse dirijo aí não tem o sentido de dirigir, de estar na direção, está no sentido de ir. Né? Dirijo-me, quem se dirige, quando o verbo dirigir tem esse sentido, ele é transitivo indireto. Já falamos isso na última aula. Né? Última não, penúltima. Ou seja, dirijo-me a alguma coisa. Quem se dirige a algum lugar. Então, dirijo-me àquela cidade. O a, preposição, regência do verbo dirigir, e o aquela. Juntou o a com aquela, formou isso daí. O aquela com o acento grave. Uma vez me perguntaram, como é que se lê isso daí? Esse aquela aí. Tem alguma modificação? Nenhuma. A crase não muda nenhum tipo não tem nenhum som diferente que identifique que tem crase. Tá? É a mesma coisa. Tudo bem? Seguindo, estamos concluindo.
Casos especiais ainda. Olha como tem caso especial. Se a preposição até vier seguida de um nome feminino, poderá ou não ocorrer a crase. Isso porque essa preposição pode ser empregada sozinha ou em locução com a preposição. Então, olha o exemplo. Chegou até a muralha. É um caso opcional. Você pode ou não usar a crase. Então, o até, quando ele vem ali acompanhado de um pronome feminino, então a gente pode usar ou não. Fica a critério, tá? Tanto faz usar como não usar. E o número 6, em geral, não ocorre crase antes do que. Esta é a cena a que me referi. É ter muito cuidado quando a gente olhar pronomes, né? Que, quem, cujo, aquele. Aquele não, aquele tem o caso da atração. Mas esses pronomes, quase sempre não vai ocorrer crase. Principalmente o que? Pode, entretanto, ocorrer antes do que uma crase da preposição a com o pronome demonstrativo a, que é o equivalente àquela. Né? Então, nesses casos, pode ocorrer a mesma questão da atração, do a, preposição, com aquela. Tá? E, concluir. Professor? Sim. Boa noite. Só eu tenho uma dúvida que eu vou falar logo assim, porque pode ser que não dê tempo e eu esqueça. Sim, por exemplo, quando a gente coloca assim, segue atividade no livro tal, da página tal, a página tal, aquela A do página livre é craseado. Segue atividade da página 10. Até a página, no caso, só que às vezes trocando esse até por A, tem a crase. Olha só, vou botar aqui, e vou pedir para vocês analisarem. Tem crase ou não tem crase? Eu, particularmente, sempre coloquei. Aí agora, diante de tantas regras, eu fiquei agora na dúvida, viu? O que vocês acham aí? Sim. Boa noite. Boa noite, Anete. No início eu colocava, mas me disseram que não usa. Então eu passei a não usar mais. Só que o senhor colocou 2 vezes página aí. Na verdade, a gente coloca página de 10 a 15, sem a crase. Se você coloca assim, segue a atividade da página 10 a 15. Não tem o que se discutir, né? Não tem. Vou botar crase aí para quê? A 15? Aí você fala, mas a palavra página está subentendida. Né? Vou dar uma dica para vocês. Substituam página. Substituam a palavra página por um nome masculino. Vocês vão descobrir. Segue a atividade do capítulo 1. E aí? Ao 20, né? E aí? Segue a atividade do capítulo 1 ao capítulo 3. Opa! Surgiu um O na frente. E o que isso indica? Tem crase. Só que nesses casos a crase é facultativa, tá, gente? Você pode colocar ou não, justamente porque tem esse exemplo aqui de baixo. Então, tanto faz, nesse exemplo aí, colocar a crase ou não. Vocês viram como é que quando a gente substitui por um nome masculino, fica fácil da gente observar se tem ou não tem? Fica fácil. Não, inclusive, eu faço como a Anete mesmo falou. É sempre sem a palavra página. Mas eu sempre coloco realmente a crase, então já não precisa, né? Não, é facultativo. Você pode colocar se quiser. Tá? Ok, obrigada. Nada. Mais alguém? Não? Então vamos lá. Concluindo, porque assim, a gente também eu vou concluir aqui, a gente vai ter um tempo, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, façam, e depois eu vou colocar uma discussão aqui para a gente encerrar a aula. Observem aqui, concluindo os casos especiais. Para empregar corretamente a crase antes do que convém, antes do que, convém pautar-se pelo seguinte artifício. Então, o que geralmente dá um probleminha para a gente, né? Tem ou não tem? Principalmente nesses casos, porque no quem não vai ter, mas o que pode ser que tenha. Olha como é que a gente descobre. Se com antecedente masculino ocorrer ao que ou aos que,
vai ocorrer a crase. Então, olha o exemplo aqui. Houve um palpite, eu vou ler de baixo primeiro, que geralmente é o que dá dúvida na gente. Houve uma sugestão anterior a que você deu. Aí você fala assim, agora, tem crase ou não tem crase? Houve uma sugestão anterior a que você deu. Aí você vê lá em cima, vamos fazer o seguinte, vamos substituir o sugestão por um nome masculino. Palpite. Houve um palpite anterior ao que você deu. Opa, se tem o O, se apareceu o artigo, então, obviamente, tem crase. Percebam que é o mesmo raciocínio que a gente utilizou na página, né? O que tem essa situação? Se o termo que o que se refere, ele for feminino, substitua por um masculino e você vai observar, né? Agora, obviamente, se você olha para um termo e ele é masculino, já chegou. Sim, alguém chamou? Desculpa, aqui é a Luciane, desculpa Sim, Luciane. Eu fiquei com uma dúvida, né? Sim. Se a gente for falar, por exemplo, do 6º ano à pós-graduação, né? A gente está utilizando o masculino e o feminino aí. Nesse caso, a gente utiliza a crase, funciona da mesma forma com a página, como funcionou Substitua o pós-graduação por ensino superior. Como é que vai ficar? Do 6º ano ao ensino superior. Então tem crase. Então tem crase. Entendi. Ok? Percebam como é que a regra, ela basicamente te ajuda com isso. O nome é feminino? Primeira pergunta, o nome é feminino? É. Não é verbo, não. Tudo bem. É feminino? É. Substitui pelo masculino, vê o que acontece. Se ele atrair o artigo o, tem crase. Se ele não atrair o artigo o, não tem crase, né? Agora, olha o exemplo de baixo. Se com antecedente masculino ocorrer a que, no feminino não tem crase. Então, olha aqui, vou ler de baixo. Não gostei da peça a que você se referia. Não gostei da peça a que você se referia. Bom, peça, feminino. Vou substituir por um masculino. Não gostei do filme a que você se referia. A gente não fala, não gostei do filme ao que você se referia. Não existe essa construção, né? Não gostei do filme a que você se referia. O que isso quer dizer? Não houve, o artigo definido o não foi atraído, então, se não aparece o artigo definido no masculino, o o, não vai aparecer o a no feminino. Logo, não tem crase. Ficou claro aí? Bom, acho que sim, porque todo mundo ficou quietinho. Bom, essa foi a apresentação que eu tinha para vocês relativa às regras principais de crase. Então, peraí, vamos pensar. Você vê que não tem tanta coisa, né? Não tem tanta coisa. Você tem algumas regras, obviamente tem as exceções que complicam, mas existem alguns subterfúgios para você conseguir identificar determinadas situações. Agora, dúvida a gente tem para o resto da vida. Eu mesmo tenho algumas situações que eu falo, caramba, será que é ou será que não é? Então, assim, dúvida a gente vai ter sempre. A gente precisa ter a humildade de, em algumas situações, falar assim, não sei, vou pesquisar e te dou um retorno. Isso até para aluno, tá? Ou então, um colega meu que falava, né? E quando o aluno faz uma pergunta muito complicada que você não sabe responder, você precisa pensar, pega, apaga o quadro, vira e fica apagando o quadro. Porque apagando o quadro, você ajuda a clarear a mente, né? E vai apagando o quadro e vai enrolando. Mas, brincadeiras à parte, não tem nada demais você chegar e falar assim, gente, depois eu dou essa resposta, não tenho ela agora. E na próxima aula a gente conversa. E pronto, aí você pesquisa, obviamente, aí você tem que cumprir o que você falou. Pesquisa, vê o que acontece. Se bem que nos dias de hoje, às vezes você nem precisa pesquisar. O próprio aluno já vai lá no Google e já te diz a resposta, né? O que também é uma maneira de você trazer até a discussão para a sala de aula, por que não? Né? Bom, agora eu queria conversar com vocês sobre os pontos que, assim, vimos as regras, legal, maravilha. Agora, quem aqui trabalha com anos iniciais já teve alguma situação
em que usou crase e o aluno perguntou, em que teve essa situação e houve por parte do aluno, o que é isso? O que é esse pauzinho aí na frente do ar, professor? Como é que faz isso daí? O que é isso? Vocês já tiveram essa situação alguma vez? Ninguém? Sempre quando acontece... Boa noite, professor. Boa noite, Thelma. Sempre quando acontece em relação a uma leitura que vem, aí se acaso algum aluno pergunta, eu sempre falo, explico o que é, né? Do meu jeito, porque realmente não exige assim no quarto ano e quinto, então aí Sim. não sou de língua portuguesa, mas aí a gente tem que saber todas as disciplinas, né? Exatamente. E aí eu falo sobre, sim, sobre a importância de usar quando deve, então, claro que foi bem esclarecedor, hoje tem coisa que eu errava muito, viu? Aí agora realmente foi muito Não, bom. isso E acontece algumas propostas aí faladas aí, realmente eram algumas dúvidas, né? Quando fala página tal lá, tanto, ele tem essa dúvida, né? E é sempre bom saber. Exatamente. Percebam que Comigo também já aconteceu uma situação. A Luciane, pode falar, Luciane. Já aconteceu, sim, de um aluno ver a crase no quadro e perguntar por que o acento agudo estava ao contrário, achando que eu tinha escrito errado o acento agudo, né? E aí eu parei, expliquei para ele sobre a crase e falei de algumas regrinhas, né? Mas ele achou que fosse realmente o acento agudo ao contrário, que estava errado. Perfeito. Olha a situação. É isso que eu estava falando com vocês no início. É aproveitar as situações de aprendizagem, né? Porque o que acontece? Em alguns momentos vai acontecer o seguinte: você está dando sua aula lá normalmente e vai surgir uma situação totalmente inesperada que vai vir uma pergunta de um aluno sobre um conteúdo que não estava previsto, que às vezes não é nem do ano ali de escolaridade, é um conteúdo que está mais à frente, é um conteúdo que já tenha passado. E o que eu vejo às vezes acontecer é o professor, não, isso daí não é assunto para agora. Não posso porque eu tenho que terminar minha matéria. Olha, isso é uma tragédia. Do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista educacional, isso é uma tragédia, porque, assim, a gente precisa aproveitar o interesse do aluno, né? Já está tão difícil a gente despertar interesse. Tem professor quase fantasiado de palhaço virando cambalhota para chamar a atenção dos alunos. É tão difícil a gente conseguir. No momento em que um aluno aparece com uma questão diferente, demonstrando interesse, vamos agarrar aquilo ali. Vamos agarrar em cima daquilo, a gente vai desenvolvendo. A Daniela ainda complementou, principalmente hoje nas aulas online, né? Nas aulas online, aqui não, aqui vocês muitos colocam ainda o rosto, aparece, mas geralmente parece que a gente não está falando para ninguém, né? A gente vê só as imagens assim. E se as pessoas não interagem, né? Porque quando a gente está em sala de aula, você ainda tem aquela situação, você está olhando para o rosto de cada um, e aí, fulano, acorda e tudo. Mas aqui, eu vou ser sincero, eu também sou aluno. E com esse negócio de aula online é uma maravilha, porque eu ligo lá, me coloco lá online, e às vezes, essa aula tá chata. Vou deixar aqui o som e vou sentar, A gente faz isso. Então, é um desafio a mais, né? É um desafio a mais fazer com que perguntas sejam aproveitadas. A Daniela colocou aí, sempre ocorre perguntas diversas, a gente só tem que saber filtrar, né? Porque tem a pergunta que realmente não tem nada a ver, que não vai contribuir em nada, mas a gente precisa aproveitar. Professor, eu acredito até que, por muitas vezes, até é o adulto que está acompanhando, que tem a dúvida, mas por saber que a gente está em sala de aula, acredito que eles querem, né? Ou está testando a gente, nosso conhecimento, ou então tirando a própria dúvida mesmo, né? E aí, às vezes, numa situação onde eu também não sei o assunto, eu faço isso. Eu vou pesquisar, eu não tenho vergonha de fazer isso, não. Vou pesquisar e amanhã eu trago eu esclareço para vocês. Mas é complicado, porque tem coisas que a gente
Nunca nem viu falar, né? Mas de repente. Pois é, e surge do nada, né? E surge do nada. Porque, assim, uma coisa é quando você se planeja, né? Vou dar um exemplo. Exemplo muito mal acabado, mas eu vou dar. Eu me planejei hoje para dar aula de crase para vocês. Obviamente, como eu sou professor de português, as dúvidas gerais da língua portuguesa, se surgir aqui, não, acontece isso. Agora, pode surgir assim, professor, você falou aí de crase, eu me lembrei aqui de um texto literário da época do romantismo. Quem foi mesmo o autor? Literatura, eu gosto muito. Mas, principalmente essa época de romantismo, eu preciso rever muita coisa. Sou professor de português, só que eu não me preparei para isso. Aí eu vou falar assim, olha, realmente não sei te dizer agora, mas eu vou pesquisar e na próxima aula a gente fala sobre isso, tudo bem? Então, isso ocorre. A gente precisa estar calçado, né? Verdade. Luciane? E fica parecendo, assim, para muitas pessoas, que o professor ele tem que saber de tudo e tem que estar pronto para dar todas as respostas naquele momento. E é algo que eu tento também passar para os meus alunos, que eu não tenho todos os conhecimentos que existem, né? E algumas coisas, sim, eu vou pesquisar, eu vou buscar, né? Que nós estamos aprendendo juntos, né? Eu não sou a detentora do saber, né? Sim, tenho alguns conhecimentos por ter uma trajetória maior que a deles, mas que eu também estou aprendendo, né? Eu acho que isso é importante, a gente ter essa humildade, deixar claro que nós somos aprendentes também, né? E que a gente esquece também de algumas coisas e precisa buscar. E isso eu achei muito interessante você falar sobre isso, porque acontece muito no dia a dia, acontece muito. E eu que trabalho com aula particular, com reforço escolar, são várias séries diferentes, né? Eu trabalho com crianças do primeiro ao nono ano. Então, são conteúdos totalmente diversos, diferentes. Então, assim, existem alguns momentos que realmente eu preciso parar e dizer, não, amanhã eu vou trazer isso, eu vou pesquisar, vou buscar para passar para vocês, porque eu não posso também saber tudo, ninguém sabe tudo, e a gente vai na busca, né, no caminhar. Perfeito. E a Luciane falou uma coisa que eu acho muito interessante. Essa questão da gente demonstrar que o professor não sabe tudo, que a gente também erra, que a gente está aprendendo, aproveitando o ano que Paulo Freire faz 100 anos, a gente está falando da concepção dialógica de educação, né? É a gente se colocar em pé de igualdade com o aluno, uma relação horizontal. Eu falei isso, eu participei de uma palestra agora em agosto, em que eu falei dessa questão da relação horizontal com o aluno, né? E aí veio algumas questões, alguns professores colocando, quer dizer que relação horizontal é como se eu vou ficar lá no meio dos alunos. Calma aí, a gente está falando. Eu perco minha autoridade. Vamos lá ao que é a relação horizontal. A relação horizontal é uma relação que não se baseia no autoritarismo. A relação horizontal é baseada na autoridade. Eu só posso me relacionar horizontalmente se eu conservo a minha autoridade. Só que a autoridade não adianta chegar, bater com a mão na mesa e ter autoridade. Isso não é autoridade. A autoridade se conquista, né? Eu sempre cito um exemplo que logo assim, e eu era bem novinho ainda, foi logo assim que eu comecei. Só que eu tive bons professores e tive bons exemplos de professores, principalmente quando eu estava começando a trabalhar, quando eu ainda era estagiário. Então, quando eu fui pegar a turma, me mandaram para uma escola que era assim, zona de risco, muito risco, né? Não sei se vocês já ouviram falar, no Rio tem um bairro, nem no Rio, Mesquita, que é a Baixada Fluminense, tem um bairro chamado Chatuba. Perto da minha casa. Oi? Perto aqui, de onde eu moro. Aí, tá vendo? Então você conheceu o Maria Dolores? Não. A escola Maria Dolores fica lá no final. No final da Chatuba? Oi? No final da Chatuba? No final da Chatuba. Ah, sim. Então, fica lá. Eu era servidor de Mesquita na época e fui para
para Chatuba. Era até uma dobra de carga horária, né? Aquela hora extra que a gente faz. E logo assim que eu cheguei lá, era um 5º ano. Só que era aquele 5º ano, daqueles garotos que pareciam ser mais velhos do que eu. E eles começaram eles querem experimentar, né? Eles querem testar até onde você vai. Só que eu poderia simplesmente usar da minha autoridade, que eu tenho por ser professor, para tentar enquadrar eles. Mas eu preferi utilizar a minha autoridade enquanto professor para mostrar, assim, até com uma questão de humildade, mostrar, olha só, estou aqui para ajudar e tudo, não quero prejudicar, você não quer fazer? Porque no início você tem que ir, né? Obviamente, quando eu vou chegar, você não quer fazer o trabalho, não faz. Eu chegava, falava com um por um, né, na hora de sair, deixa eu falar contigo rapidinho, o que é que você está com dificuldade, você não consegue fazer? A maioria, não é todos os casos, né? A gente tem casos que não tem jeito. A criança continua batendo de frente, provavelmente tem outros tipos de problemas que acarretam isso. Mas tem alguns casos que você consegue, e que você consegue recuperar esse aluno para você, né? Aí, você está com dificuldade? Professor, não sei ler, não. Falei, pô, você não sabe ler? Eu vou te ensinar, então. Não quero mais, não. Percebam os traumas que a escola faz. Esse trauma é da escola. A escola fez esse trauma. Não quero, não, eu sou burro. Falei, não, você vai aprender. Você vai aprender, eu vou te ajudar. Não quero, não quero. Mas já era vergonha 2 colegas por não saber ler. Eu falei, ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Eu vou fazer aqui as atividades com você, mas ninguém precisa saber. Segredo nosso. Aí o sorriso veio aqui, ó. Né? Eu preparei um caderno. Comprei um caderno de capa dura, né? Encapei, botei o nome e eu levava as atividades. No final da aula, eu entregava o caderno, né? Ele ficava para ser o último a sair de sala para ninguém ver. Então, assim, infelizmente eu saí da escola, porque era uma dobra, né? E eu acabei tendo que sair, voltando para a minha escola de origem, mas o caminho foi trilhado. Depois conversei com a então coordenadora pedagógica para dar continuidade e tudo, mas são essas as situações, gente. Essas as situações que a gente vê da questão da horizontalidade, do tratamento horizontal entre professor e aluno. A gente não pode usar da autoridade que a gente tem para... Não é que a gente não pode, a gente até pode, só que o resultado não vai ser dos mais animadores, né? Usar a autoridade como meio de coerção. Isso daí vai dar problema para vocês, com certeza. Acaba se virando contra a gente mesmo. Se eu chegasse aqui na aula, vou falar com a Thelma, que a Thelma eu estou vendo aqui. A Thelma falasse assim, professor, Thelma, cala a boca que eu estou explicando. A Thelma, na hora, podia até ficar quieta e tudo, provavelmente ela não voltaria mais para a aula. Porque ela é adulta, ela pode. Agora, o que não pode fazer isso, ele vai estar te perturbando lá na aula direto. Então, a pergunta que eu sempre fazia para o pessoal, é inteligente fazer isso? É inteligente bater de frente com o aluno? Mas eu sou professor, ele tem que me respeitar. Tá? Vamos tentar, então. Então, são essas as situações que a gente precisa... às vezes, quando eu falava isso, você está defendendo o aluno ao invés de defender o professor. Não, eu estou defendendo o professor. Porque se você faz ao contrário, vai ficar pior para você. Né? E eu sempre lembrava, adulto da relação somos nós. Eles são crianças. Para mim, 15, 16 anos ainda é criança. O adulto da relação somos nós. A gente não pode se equiparar a eles. Quer dizer que daqui a pouco vai ficar de mal também com o aluno, se ele te xingar? São essas as situações. Eu mesmo, professor, quando eu leciono há muito tempo, né? E aí, uma das características que meus colegas de trabalho observam é meus alunos quietos na hora que tem que ser quieto, né? Porque em todo momento é momento de conversa né? E aí eles falam assim, mas é porque a Thelma mete medo nas crianças. Não é meter medo, vai receber visita na sala. Eu converso com eles antes. Gente, vai chegar alguém aí, então vamos nos comportar. Se acaso tiver dúvida, pode me perguntar depois, que eu estarei tirando dúvida de vocês. Mas enquanto a pessoa estiver fazendo palestra, ouçam com atenção para entender o recado. E se acaso perguntar, então eu faço aquela conversa com eles, oriento todos. Quando alguém chega à sala,
eles já sabem o que eles têm que fazer. Então, aí nessa coisa, o professor está coagindo o aluno, não é coagir, é uma conversa que eu tive com eles para que eles possam. As minhas aulas, graças a Deus, sempre que eu tenho de professora, elas são muito interativas. Se eles chegam com alguma pergunta, é verdade que é assim, ou faz alguma pergunta relacionada à disciplina que eu estou ensinando, se eu souber, eu falo. Se eu não souber, eu vou dizer, olha, me questione outra vez, que eu vou trazer essa pesquisa para a gente vai falar com todo mundo que é importante. E sempre dou importância para que eles possam entender que a participação dele é de extrema importância para aquele colega que não fala, porque é tímido, né? Por alguma razão. Com certeza. Então, e essa questão da timidez, você consegue resolver muita coisa com o trabalho em grupo. Joga um trabalho em grupo, ele começa a se soltar, porque é grupo pequeno, às vezes a timidez é com muita gente. Quando você coloca em dupla de início, ele vai começar a se soltar, depois põe em trio, vai aumentando aos pouquinhos, dá muito resultado. Outra coisa é sobre a correção, né? Professor, às vezes como é que eu devo corrigir o aluno? O aluno fala, está falando errado, e você deixa o aluno falar errado. E isso eu senti na minha própria pele, né? Eu morava aqui na Bahia e mudei para outro estado. E ao chegar lá, no meu 6º ano, fui fazer um seminário, fiz uma apresentação. E aí falei a palavra errada. Coisas que não foram corrigidas antes. E aí, quando eu fui fazer minha aula, a turma toda deu risada porque eu falei errado. E ali, não me traumatizou, porque eu tive uma colega que me tirou da sala, eu chorando, e aí ela sentou comigo e disse, olha, a gente vai conversar e eu vou dizer que você está errando. E ali ela foi me corrigindo, foi falando que as minhas palavras que estavam falando errada. Então, hoje, quando eu vejo um aluno chegando e falando coia, ou falando qualquer outra coisa, já com vício linguístico, que isso é normal, e eu vou tentando mostrar a ele como é que fala certo. Ele fala a palavra errada e eu repito correta para que ele possa orientar. Então, faltou isso para mim, na minha infância. E quando eu fui para outro estado, eles corrigiram e eu tive esse interesse de correr atrás também, graças a Deus. Hoje eu sei o que está errado, mas eu tive esse processo aí, né? Isso você falou importantíssimo, já tem até o fã-clube da Thelma tá grande, ela foi professora da filha da Isabel, isso aí. Isso que você falou, Thelma, é importantíssimo. A criança fala errado, é normal, né? Às vezes não é nem criança, às vezes é até adolescente, é normal. Mas a gente sempre corrigir. Agora, até a forma de corrigir, a gente tem que ter cuidado, né? A gente tem que ter muito cuidado, principalmente quando é adolescente, então, porque adolescente qualquer coisa se dói. Então, se você falar determinado tempo, criança, principalmente quando está por perto, falou uma palavrinha errada, legal, tudo bem. Só que o certo é tanto, fala assim, entendeu? Repete aí. Então, é uma maneira mais amigável de você demonstrar, né? Tem um ditado que eu acho que eu levo ele para várias coisas na minha vida. O problema não é o que você fala, é como você fala, né? Às vezes você pode falar uma coisa muito complicada, mas você fala de uma forma tão preparando o receptor para receber aquela informação que ele recebe tranquilamente. Thelma falou do barulho, das turmas barulhentas. As minhas turmas eram as mais barulhentas da escola. Toda hora vinha a diretora acontecendo algum problema. Não, estamos fazendo atividade. Por quê? Criança tem que falar, tem que gritar, tem que pular. Agora, obviamente, é a questão da autoridade que a Thelma falou. Pessoal, parou agora, porque a gente vai fazer aqui. Abaixa o tom, um ou outro que continua, vamos lá, podemos? E aí vai. É a questão da autoridade. Eu não preciso levantar o tom da minha voz para fazer me impor, né? Professor que grita é porque não está conseguindo conter a autoridade, né? Alexandre, eu não consigo, tem horas que eu tenho que dar um grito. Tem horas que a gente dá um grito, obviamente, ninguém é perfeito, e tem horas que o sangue ferve, né? Eu sempre falava, quando eu estava na formação de professores, acho que deve ter até alunos aqui da formação de professores. Eu falava assim, a hora que o sangue ferve, bota a mão para trás, para não dar problema, né? Porque o primeiro gesto é da vontade de balançar. Então, você põe a mão para trás, respira e vai. Porque senão pode dar ruim, né? Bom, pessoal, concluímos a nossa aula de hoje, tá? Hoje foi, assim, uma curva
que eu dei, porque eu trabalhei com bastante conteúdo hoje. Mas eu acho que era necessário esses conteúdos, porque a crase... vocês viram que eu trabalhei regência com vocês, né? Só que a regência eu passei muito en passant, eu não fiquei me debruçando muito. Por quê? Porque tem muita regra de regência. Muita regra de regência. Se eu fosse falar das regras de regência, eu saio com a cabeça desse tamanho. Agora, as regras de crase, elas são menores. Então, até por isso, a gente pode ter mais cuidado em relação a isso. Entendeu? Mais cuidado em relação para a gente evitar alguns erros e sempre se policiar. Essa é a verdade. Está sempre se policiando. Escreveu, olha, sempre falo para os meus alunos de redação, leia o que você escreve. Quando você lê o que você escreve, a chance do erro diminui consideravelmente. Consideravelmente. E falando em ler o que vocês escrevem, vocês já viram que eu já botei lá uma atividade, né, avaliativa lá no Google Classroom. Quem ainda não teve oportunidade está lá, mas tem tempo, vai até... Coloca lá no grupo nome e autor de livros, por favor. Livros o quê? Gerais? Qualquer livro? Livros da área de educação? Não fala isso não, para dar sugestão de livro, que eu vou encher de sugestão de livro vocês. O primeiro livro esperar que a gente indicou foi na nossa primeira aula de português, eu já baixei e está aqui para poder estar lendo. Foi... Pedagogia do Bom Senso? Baixei aqui, tá aqui para poder ler. Área de educação. Vou sugerir alguns livros para vocês. Alguns livros da área de educação para vocês. Vou sugerir um que trabalha... tem um até... Calma aí. Agora. Vou dar 2 sugestões de livro para vocês. Isso daqui e depois lá no grupo do WhatsApp eu coloco outro. Tem 2 aqui que são minhas leituras. Esse daqui é minha bibliografia de sempre que eu escrevo algum artigo, alguma coisa, pode ver que tem alguma coisa lá dele. E esse daqui é uma leitura recente que eu estou fazendo. Educação Integral no Brasil, do Moacir Gadotti. É fininho o livro. É um livro de bolso. Então, ele é super tranquilo. Um livro de 110 páginas. É um livro pequenininho, vocês leem super rápido. E por ele ser de bolso, ele é baratinho. Vocês conseguem ele baratinho. E o que eu estou lendo atual, para quem trabalha com adultos, é maravilhoso. Educação de Jovens e Adultos, Currículo e Práticas Pedagógicas, do Valdo Barcelos. Ele também é um livro super fininho, é um livro de 130 páginas, com uma linguagem super acessível para quem trabalha com adultos ou pretende trabalhar. 2 leituras que eu coloco para vocês como muito enriquecedoras. Agora, vou dar uma sugestão de livro que, na verdade, foi... eu acho que é a leitura que mais modificou minha vida em relação à educação. Por que eu digo isso? Porque estou aqui até procurando aqui no... Acabei de achar, vou botar até a foto para vocês. Porque, assim, eu sempre coloco que eu fui um professor antes de conhecer a proposta da Escola da Ponte e outro depois. E foi através desse livro aqui, que eu vou botar aqui nos comentários. Não consigo. Não consigo. Eu pensei que eu conseguia colocar a imagem dele, não consegui. Mas eu vou botar o nome aqui. O nome do livro é A Escola com que Sempre Sonhei, Sem Imaginar que Pudesse Existir, do Rubem Alves. Que leitura maravilhosa. A Escola com que Sempre Sonhei, Sem Imaginar que Pudesse Existir, do Rubem Alves. É uma das... Depois no grupo eu posso botar até a foto. É uma leitura que te faz duvidar de muita coisa. Você fala assim, não é possível, não, isso não é verdade, não. Só que aí depois, quando você tem contato com uma proposta parecida, você fala, realmente é. E eu posso garantir a vocês, tudo que está naquele livro realmente é verdade.
realmente acontece. Tentem ler esse livro, assim que vocês puderem, que vocês vão ver. Não vou nem falar, não, porque parece que eu estou fazendo propaganda da proposta. Leiam e depois quem lê, eu abro o microfone aqui para dar o depoimento em relação a isso, tá bom? Pode deixar que lá no grupo eu vou sinalizar mais alguns livros. Tem 2 livros que eu quero sinalizar, que eu tenho até aqui, mando a foto para vocês, inclusive, tá bom? Isso é importantíssimo, gente, a leitura. A leitura, ela... E não é só a leitura de livros de educação, não. Leitura geral, né? A leitura, ela transforma, ela modifica, agrega vocabulário a você. Eu estava hoje mesmo conversando com um aluno aqui da graduação, e ele estava falando que quer fazer pós-graduação quando terminar. Eu falei, perfeito, só que você tem que melhorar seu vocabulário. Seu vocabulário está limitado, né? Vocabulário limitado é característica de quem lê pouco. Ah, mas, professor, eu me informo muito. Eu falo, legal, você se informa como? Não, eu vejo a CNN, eu vejo Globo News, eu vejo tudo em vídeo. E a leitura? Fica onde? Né? Aonde fica a leitura? A leitura é fundamental. Leitura, por que a leitura é fundamental para tudo? Quando você lê, você fala assim, nossa, engraçado, esse ponto está aqui. Calma aí, deixa eu ler de novo. Pontuação. Nossa, legislação é com G. Se fosse ontem, eu escreveria com J. Ortografia. Nossa, outrora, que nome estranho, outrora, deixa eu ver o sentido. Coesão, coerência. Olha como é que você trabalha tudo. E você aumenta o seu vocabulário. Caramba, nunca tinha ouvido falar dessa palavra aqui. Vou até usar na minha próxima redação. Então, olha como isso agrega, né? Tem vários livrinhos. Agora, obviamente, também vamos ler qualquer coisa por aí, não, né? Porque, às vezes, dependendo do lugar, tem até erro de ortografia. Em vez de ajudar, piora. Tá? Então, pessoal, concluímos aqui. Terça-feira que vem, a gente tem nosso encontro de matemática. A gente ainda tem uma aula pendente, mas eu vou deixar essa aula mais para frente, para a gente decidir depois, tá bom? Então, terça-feira, nossa aula de matemática, às 7 horas. Um bom fim de semana para vocês. Provavelmente amanhã essa aula está online lá já no Google Classroom, tá bom? Então, pessoal, boa noite e até terça-feira. Bom descanso para vocês e bom fim de semana. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Bom final de semana. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.